Olá, eu sou Nathalie Pinheiro e nessa série de vídeos eu vou te mostrar um caminho possível para restaurar o teu relacionamento e passar a viver um casamento equilibrado e feliz. Vou abrir a minha experiência na restauração de mais de 340 casais para te mostrar com ferramentas e um método prático que é possível restaurar o casamento, mesmo que você considere seu caso difícil ou impossível. Veja bem, eu não sei qual é o momento que você está vivendo hoje. Eu não sei quais são os problemas ou os desafios que você pode estar vivendo agora, enfrentando no seu casamento. Talvez você esteja vivendo uma situação de falta de comunicação com seu marido. Você até tenta conversar com seu marido, mas ele é grosso com você, é frio, ou às vezes até irônico. Você tenta conversar com ele, mas parece que tudo entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu tenho uma coisa para te dizer. Isso não devia ser assim. Ou talvez o seu problema seja outro. Eu vou falar de um problema que eu já vivi. Estou falando de traição, de adultério. Eu já passei por isso e sei como é o sentimento de raiva, de frustração, de desconfiança, de se sentir impotente. Descobrir uma traição foi um dos momentos de grande dor na minha vida. E ali eu achei que meu casamento não tinha mais jeito. Não devia ser assim, não é verdade? Traição pode até ser muito comum, porém ele não é normal. Ou talvez você esteja vivendo outro tipo de problema que eu chamo de esfriamento. No esfriamento, marido e esposa mal conversam. E quando conversam, falam de rotina, cobranças, críticas. No esfriamento, a vida íntima piora muito e praticamente não tem mais sexo no casamento. Você às vezes tem até a impressão de que está dormindo com um estranho, com uma pessoa desconhecida com você. Você não se sente mais desejada. Você sente que o seu marido não te olha mais com paixão. Vou te dizer uma coisa, isso realmente não deveria ser assim. É muito comum o casal sair para jantar e as pessoas olharem para aquele casal junto e acharem que tá tudo bem. Mas você sabe, na intimidade, que as coisas não vão nada bem. E você sente que pode estar vivendo algo como um casamento de aparências. Sabe como é? Um casamento que para quem olha de fora está tudo bem, mas que dentro de casa, na relação marido e esposa, as coisas vão muito mal, onde você está insatisfeita ou infeliz com os rumos que seu casamento tomou. Sabe, viver um casamento de farsa? Entende? Aquele casamento de fachada? Eu quero te mostrar que existe uma batalha e essa batalha pode sim ser vencida, desde que você acredite que é possível dar uma virada no seu casamento e superar todos os desafios que impedem você e o seu marido de viver um casamento equilibrado, feliz, pleno. Sabe como é? Até hoje, eu ajudei centenas de mulheres de todas as idades e profissões. Advogadas, empresárias, dentistas, arquitetas, médicas. E elas conseguiram sair daquele estado de esfriamento, falta de união, falta de diálogo, distanciamento, crise financeira e disputa no casamento para um casamento equilibrado e feliz. A partir desse momento, eu quero te explicar, quero te mostrar como superar toda a dor de um casamento frio, sem comunicação, sem conexão e atingir o seu sonho, atingir a transformação que você precisa e merece viver para ter um casamento feliz. Eu quero te dizer que eu tô aqui para trazer esse conhecimento para você de uma forma simples e um passo a passo, para que você aplique em sua vida a partir de hoje, imediatamente. Não estou falando apenas de teoria. Aliás, nós já estamos cansados de tantas teorias, não é verdade? Eu estou falando o que muitas mulheres já estão vivendo hoje. Então, eu quero que você observe esse depoimento desse casal que fala exatamente sobre isso. E se eles podem, qualquer um pode, não é verdade? A gente já era casado há 8 anos e há 1 ano e meio a gente vinha passando por uma crise pesada, bem complicada. Nesse tempo de casados, na realidade, a gente já tinha feito cursos em relação a casamento, mas a gente ouvia e não necessariamente colocava em prática. E aí o tempo foi passando e a gente, numa crise que a gente começou a ser 2 pessoas morando na mesma casa. Com objetivos completamente diferentes. Mas paralelas, sabe? A gente era, vamos dizer assim, a gente dividia apartamento.
Era uma vida, assim, de aparência mesmo, de né? aparência. E, assim, eu com uma situação que eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia mais como conversar, porque a gente não conseguia conversar, a gente só brigava, eu cansada. Eu chorava muito, eu comecei a parar de dormir, eu entrei em depressão, fiquei tomando remédio. E eu cheguei assim a um ponto, eu já tinha uma filha. Eu queria muito dar um irmão para minha filha filha pediu um irmão. E eu não conseguia engravidar por nada eu não conseguia engravidar. E eu tracei um objetivo na minha vida que era ter um filho. Acabou que a nossa filha se tornou assim... O único ponto de contato que a gente tinha na nossa Então, como ela segurava o nosso casamento, e na verdade o que eu falava é o seguinte, a única alegria que eu tenho... Era ela. O único momento de paz é quando eu tava com ela. E eu achava aquilo ali muito pesado para uma criança. Ela não tinha 1 ano e pouco. Eu falava, Jesus amado, que peso que eu tô botando em cima de uma criança, ela não merece. E eu falava, eu vou ter mais filhos, eu vou dividir esse peso, eu vou ser uma pessoa melhor. Só que assim, nosso casamento não existia mais, era muito teatro. E eu olhava pra ele e falava assim, ó, faz o que você quiser. Se eu vou chegar em casa à noite, eu vou brigar quando a gente conversar, eu não quero brigar na hora do almoço. Porque já que eu vou brigar, eu não vou antecipar a briga. Eu comecei a não almoçar com ela. Comecei a chegar mais tarde em casa. Era o trabalho, são os amigos, etc. Tenho reunião, eu tenho que estar numa palestra, eu preciso estar. E era tudo mentira. Na verdade, eu estava na farra com meus amigos. Eu fui chegando cada vez mais tarde, chegando bêbado em casa. E eu virei a verdadeira mulher rixosa, né? Eu reclamava de manhã, de tarde e de noite. E assim, eu estava muito cansada, mas eu também não permitia espaço para... Tipo assim, eu virei a rainha da razão. Eu falava, eu vou me separar, não porque eu deixei de amá-lo. É simplesmente porque... Não faz mais sentido, né? Não tinha sentido estar casada. E quando a gente começou a participar do processo, a gente começou a caminhar mais com Deus de verdade, e a gente começou a entender que as nossas atitudes hoje têm reflexo nas nossas gerações futuras. Eu falando assim, meu Deus, eu não posso permitir que minha filha passe pelas coisas que eu tô... E depois que a gente mudou a postura em relação a muitas coisas que a gente viu durante o processo, as mudanças na nossa vida foram muito significativas e foram muito rápidas. Em 6 meses, Deus restaurou nosso casamento, Deus mudou o nosso jeito de ver um ao outro. Hoje eu consigo olhar para minha esposa de novo e ter amor por ela. Hoje ela é minha amiga, ela é minha companheira, ela é minha amante, é meu porto seguro. Eu particularmente não mereço. Tô longe de ser a mulher sábia, perfeita. Mas acredito que posso chegar lá. A gente tem que buscar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que pagar o preço. Mas um preço, depois quando vem... Quando o retorno chega, né? Ele foi tão pequeno. Matar o orgulho que não te alimenta em nada. Que não vai favorecer sua vida em nada. É tão bom. Todo aquele orgulho não te rendeu R$1. Mas é que quando você esmagou esse orgulho que você colocou nos pés de Cristo, que você resolveu mudar. Você, não ele. Você resolveu mudar. Deus te devolveu uma família. Que preço tem essa família? E o que a gente quer é isso também, né? Que não só aconteça com a gente. A gente quer muito que aconteça com várias pessoas. Hoje a gente não tem problema nenhum em tratar o que a gente está tratando aqui, porque assim, a gente está curado, a gente está liberto. E a gente sabe que tem uma galera passando por isso, entendeu? Por coisas piores até. Ou por coisas menores. Mas que tem solução, né? Tem, graças a Deus. Nathalie, eu não tenho palavras para agradecer todo o amor que você tem pela família. Você abrir a sua história, você contar o que você viveu, para mim foi um tapa na cara. Muito obrigada, mas muito obrigada. A palavra que mais vem no coração quando a gente pensa na Nath, no Beto, é gratidão. Gratidão pela vida deles, pelo exemplo, por eles não terem
escondido as coisas pelas quais eles passaram, nem se envergonharem disso, mas pelo contrário, terem feito disso motivo para que outros casais possam reconstruir vidas, histórias e famílias. Eu não tenho palavra para agradecer a Nath e o Beto, eles estão sempre nas nossas orações. Simplesmente incrível, né? Muito gratificante ver essa transformação. Esse caso poderia até ser uma exceção, se isso também não tivesse acontecido exatamente comigo. Olhando para a minha vida no passado, lembro de tantas brigas, falta de comunicação com meu marido, traição, crise financeira, mentira para todo lado e um sentimento de incapacidade. Agora, olhando para a minha vida hoje, eu vejo um casamento maravilhoso, um marido dedicado a mim e meus filhos, com carinho, confiança, amor, lealdade, uma vida tranquila. E isso não tem preço, né? Mas por que eu resolvi criar essa série de vídeos gratuitas para você? Gente, eu leio, ouço, converso todos os dias com mulheres do Brasil inteiro, por meio das minhas redes sociais, e-mail, messenger, mulheres que me relatam diariamente os sofrimentos, os desafios que estão passando no seu casamento, falta de comunicação, falta de diálogo, briga, ofensa, mentira, traição, um casamento que parece uma pedra de gelo, de tão frio que tá. Todo tipo de problema que impede a mulher de se sentir amada, desejada, reconhecida no casamento. Sabe de uma coisa? Nós somos de fato muito parecidas. Temos as mesmas histórias, porque eu também passei por tudo isso. Houve uma época na minha vida que eu me sentia totalmente desvalorizada. Sentia que meu marido não me amava mais. Mais do que isso, eu fui traída. E não foi só uma vez, não. Eu cheguei até mesmo a me divorciar. E vi meu casamento totalmente destruído. Minha família completamente destruída. Naquela época, eu pensei, já era. Meu casamento acabou. Não tem mais jeito. Mas felizmente, eu estava errada. Porque eu descobri um caminho, um processo para restaurar por completo o meu casamento. E hoje, com o mesmo marido, com a mesma família, que antes estava destruída, eu passo os meus melhores dias, os melhores momentos da minha vida, eu vivo dentro do meu casamento, da minha família. Você pode até estar pensando, Nath, mas isso é bom demais para ser verdade. E você tem toda a razão. Eu também pensaria assim se eu não tivesse passado por isso e sentido na minha própria pele a transformação do que eu vivi. Eu descobri uma maneira simples, um processo. Sabe como é? Um passo a passo, aonde foi possível transformar totalmente o meu casamento. Nesse momento, eu peço a tua atenção total. A história da minha vida, da minha família, começou a ser construída em 2004. Nesse ano eu conheci o Beto. Nos conhecemos, nos apaixonamos. No ano seguinte, em 2005, nos casamos pela primeira vez. Foi a realização de um sonho de menina. Eu vestida de noiva, festa, os meus pais, amigos presentes, uma pequena festa de celebração, mas muito importante. Depois veio a lua de mel. Porém, o que veio depois não foi como eu tinha sonhado. Eu descobri que viver junto, viver o casamento no mesmo teto, mesmo que com a pessoa que eu amava, podia ser muito mais complicado do que parecia. Os problemas começaram a aparecer, pequenos. Uma reclamação aqui, uma murmuração ali, uma toalha molhada em cima da cama, um sapato fora do lugar. Mas os problemas foram crescendo e crescendo, a tal ponto que foi ali que vivemos a nossa primeira e grande crise no nosso casamento. Foi a primeira vez que nós falamos a respeito de divórcio. Nessa crise, meu esposo me confessou mentiras e traições horrendas que ele havia cometido. Uma das traições, inclusive, foi com uma pessoa muito próxima a mim. Uma pessoa que trabalhava comigo, uma pessoa que convivia comigo, conversava comigo, uma pessoa que dizia que tinha muita admiração comigo, uma pessoa que, de uma certa forma, eu confiava. Então você imagina, foi uma traição dupla. Traição do meu marido e com uma pessoa que eu podia dizer que era minha amiga, né? Aquilo me detonou por dentro, me arrasou. Nesse momento, nós pedimos ajuda e nós fizemos um curso para casais. Por esse motivo, eu perdoei e juntos nós começamos a superar a nossa primeira crise.
Eu achava que depois daquilo, daqueles conhecimentos, daquele curso, nós iríamos definitivamente viver felizes. Teríamos um casamento equilibrado, onde eu fosse verdadeiramente amada e reconhecida. E olha só, eu estava enganada. As coisas não melhoraram muito. Depois disso, parecia que cada dia o nosso casamento estava indo por água abaixo, acabando, se deteriorando. Parecia que cada dia a rotina estava me sufocando. Meu marido já não era mais romântico. Sabe aquela coisa de frio? Parecia que nós éramos amigos e não mais marido e esposa. Já fazia um tempo que eu não via mais um "eu te amo", "nossa, como você tá linda", sabe? Elogios, palavras de carinho. Imagina o sexo. Sexo era uma vez aqui, outra nunca. Raríssimo. Gente, eu admito. Eu tava cada vez mais irônica, grosseira, não tinha mais paciência. Eu tava de saco cheio daquilo. Sabe, aquele casamento que eu tava carregando mesmo aos trancos e barrancos? Meu casamento tava esfriando cada dia mais. Um relacionamento cada vez mais distante. Aquilo foi virando um círculo vicioso. Estavam fazendo mal um pro outro. E aí não teve mais jeito. Veio o divórcio. Nesse período eu estava grávida e um sentimento muito grande de frustração, de dor, um retrocesso, porque eu estava voltando para a casa dos meus pais. Eu tinha tido uma casa com minhas regras, mas eu voltei para a casa dos meus pais e aquele sentimento terrível começou a me inundar e eu me sentia muito constrangida por tudo que eu estava voltando a viver, né? Vocês sabem que é um sentimento terrível de retroceder. E meu marido naquela época, aliás, meu ex-marido naquela época ficou morando em Brasília. Você consegue imaginar como estava a minha cabeça naquele momento? Meu sonho estava completamente destruído. Meu casamento estava destruído. Naquele dia eu entrei numa triste estatística em 2009. Mais de 277.617 casamentos acabaram no Brasil. E era naquele contexto, junto com aquele pessoal que eu estava criando, potencializando a estatística com aquele divórcio. Ali começou um novo momento da minha vida. Sabe qual foi o primeiro sentimento que eu tive ao me separar? Foi um sentimento de alívio. Sim, o primeiro momento foi esse sentimento que eu tive. Eu me senti aliviada. Mas foi um alívio temporário. Olha, talvez eu tenha sido um pouco ingênua, mas realmente eu achei que ao me separar eu iria resolver todos os meus problemas. Só que a realidade foi bem diferente. Eu me deparei com os prejuízos da separação. Hoje eu vejo com muita clareza. Quais prejuízos são esses? Prejuízo emocional, psicológico, material. Mas antes de me separar, eu não sabia. E sinceramente, se eu soubesse desses prejuízos, se eu soubesse o que eu iria enfrentar nessa separação, eu teria tentado mais. Eu teria investido um pouco mais no meu casamento. E é por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. É muito triste para mim quando uma mulher está se separando, chegar e fala: Nathalie, se eu soubesse como seria a separação, se eu soubesse desses prejuízos na minha vida, eu teria tentado salvar meu casamento um pouco mais. Só quero fazer uma observação sobre o que eu vou falar aqui agora. Quando eu falo a respeito dos prejuízos da separação, eu falo de um contexto geral. Eu falo de um contexto onde não há situação de risco de vida. Existem situações que realmente precisam ser vistas com cuidado. Se você está numa situação de violência, de risco de vida, é essencial que você reveja o seu casamento. A sua vida tem muito mais valor do que o casamento. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou começar falando dos prejuízos emocionais e psicológicos. A separação gera um trauma emocional, tanto para as mulheres quanto para suas famílias. Pesquisas mostram que a separação pode ser comparada à dor de um luto de um ente querido. Essa dor é separada por estágios. O primeiro estágio é o da negação. A pessoa fica dizendo para todo mundo que tá bem, tá tudo lindo, maravilhoso, que foi a melhor decisão dela foi se separar. Eu escolhi o cara errado e não mostra o seu real sentimento. O segundo estágio é o da raiva.
As mulheres começam a se questionar por que isso aconteceu com ela, o nível de violência e briga dentro de casa aumenta com os filhos porque começa a ficar impaciente, o nível de estresse é elevado, tudo é motivo para uma discussão. Depois da raiva, vem um estágio muito interessante. A mulher começa a negociar com ela mesma, dizendo que vai ficar tudo bem, que ela vai ficar ótima, que ela vai conseguir ser feliz. Vou encontrar uma pessoa que vai me amar, vai me respeitar. Ela começa a camuflar a dor, criando falsos pensamentos para criar uma realidade diferente da atual. Aí, passado o tempo, vem o estágio da depressão. A mulher começa a ver a realidade da situação, vê que não é tão fácil como ela imaginou. Começa a se questionar por que ela não lutou mais pelo seu casamento, como ela deixou a relação chegar naquele nível. Essas perguntas, sem respostas, podem ir afundando a mulher cada vez mais e levando ela a um estado de depressão. E no quarto estágio, vem o sentimento de culpa. A pessoa começa a se culpar por não ter feito diferente, por ter trazido um trauma emocional para ela e para os seus filhos, por não ter procurado ajuda e se culpa por absolutamente tudo. Uma outra pesquisa que estuda os efeitos do divórcio sobre crianças mostra que o estresse causado pelo divórcio prejudica a relação entre mãe e filhos em 40%. O dano é mais evidente quando as crianças estão na escola e na faculdade. Entre as consequências do divórcio, conta-se também um número crescente de abuso e negligência de menores. Um estudo realizado no Brasil mostrou que crianças que vivem em famílias com a presença de padrasto estão sujeitas a sofrerem abusos 2,7 vezes mais do que crianças que vivem em famílias estáveis, formadas pelos próprios pais. Eu já vi casos de várias mulheres que começaram a ter distúrbios emocionais. Como o casamento dela não deu certo, o de outra mulher também não vai ter que ter o mesmo resultado. Então, ela começa a se relacionar com homens casados. E a pessoa começa a perder a sua identidade e perde a noção do mal que está fazendo a si própria. Agora, minha amiga, eu quero fazer algo que eu nunca fiz em nenhum outro vídeo. Algo super diferente. E nesse momento, eu vou fechar a tela, você não vai ver mais a minha imagem. Mas eu quero que você siga alguns comandos meus e eu quero que você, nesse momento, feche os teus olhos. Feche os teus olhos e eu quero que você imagine agora, você passando por um processo de separação. Vendo todos os estágios que eu falei, as dores, os distúrbios, os traumas, seus filhos sofrendo com a separação. A realidade que você tinha mudou completamente. Você nunca mais vai conseguir passar um ano novo e o Natal com seus filhos. Será ou com você ou com seu marido. Você vai ver outra mulher participando da criação de seus filhos, sabe? Trazendo uma nova identidade para eles. Momentos vão ser repartidos, você não vai ficar todo o tempo com seu filho. E isso vai trazer uma confusão emocional para a cabeça dessa pobre criança. E talvez o seu filho possa inclusive começar a chamar outra mulher de mãe. Porque a tua família foi destruída e o teu ex-marido constituiu uma nova família, está com outra mulher. E aí nesse momento o teu filho vai começar a viver essa mudança e às vezes pode achar outra mulher um lugar onde ela vai se identificar mais e vai conversar mais, abrir mais o coração com outra mulher. A carência e a pergunta constante que você vai ouvir é: será que o papai vai voltar? Isso vai estar presente sempre no seu dia a dia. Seus filhos vão sofrer. O desempenho escolar vai cair. Talvez você terá que buscar ajuda com psicólogos ou até psiquiatras para tentar amenizar a dor que eles vão sentir. O seu trabalho será muito mais árduo, porque agora você terá que suprir todas as necessidades, suas e da sua família. Veja, você vai viver essa situação. Minha amiga, imagina só tudo isso. Imagina que você vai ter que assumir 2 papéis agora. Que o seu ex-marido já não vai vir mais conviver com seus filhos porque ele agora tem outra família. E aí você vai começar a ter muitos prejuízos também financeiros. Imagina,
Agora você vai ter que arcar com tudo sozinha. Respira fundo. Você imaginou tudo isso? Triste situação, não é? De muita dor, de muito sofrimento. Agora eu quero que você abra os seus olhos e olhe para mim agora e responda: é isso mesmo que você quer para você? Essa é a vida que você quer para os seus filhos? Essa é a inspiração de família que você quer para os seus filhos? Agora eu vou falar dos prejuízos materiais. Como assim, Nathalie? Vou explicar. Um dos primeiros prejuízos que você vai perceber ao se separar é aquele prejuízo que dói no seu bolso, o financeiro. Vamos lá, vamos entender essa construção. Quando a pessoa se separa, se ela tem uma boa condição financeira, ela vai dar em média 20% do que ela tem para um advogado. Ou seja, você já começa perdendo até 20% do teu patrimônio. Em segundo lugar, se você não tem muito patrimônio, imagina que o pouco que você tem vai ser dividido por 2. Se você tem uma casa, uma boa casa, pode ser que você tenha que vendê-la para dividir o seu patrimônio. Terceiro, e essa é uma das coisas que mais afligem as pessoas em um processo de separação. Eu estou falando dos custos diários, daquilo que você gasta no seu cotidiano. Pensa aqui comigo. Quando o casal está casado, convivendo junto, eles moram numa casa, numa boa casa ou no mesmo apartamento. Ao se separar, cada um vai morar na sua própria casa, ou seja, individualmente, agora são 2 casas a serem sustentadas. São 2 gastos. Além disso, a renda diminui. Pois quando casados, a renda do marido somava com a da esposa. Essa renda que antes era somada, agora é dividida, ou seja, os gastos individuais aumentam e a renda individual diminui. E olha que eu estou falando de uma situação onde mulher e marido trabalham e cada um tem uma renda. Mas em muitos casos, principalmente quando envolve filhos, muitas vezes a mulher é dependente financeiramente do marido e é o marido que sustenta financeiramente a casa. E aqui é que a situação piora mesmo. Pois aqui, só com a pensão alimentícia para os filhos, a mulher vai ter que se virar, vai ter que se desdobrar para dar conta dessa nova realidade. E é muito interessante que os prejuízos financeiros, muitos deles já começaram quando o casamento não estava bem. Eu vejo pessoas que já não estão bem financeiramente encarando um divórcio, ou seja, é como uma pessoa construir uma casa de papel para encarar um grande dilúvio. No primeiro vento forte, essa casa toda vai por água abaixo. E tem mais uma coisa. Prejuízos materiais não se restringem somente à parte financeira. Aqui eu também incluo os prejuízos na sua saúde, no seu corpo, no seu físico. É muito comum que pessoas que passam por uma separação traumática desenvolvem doenças psicossomáticas. Além disso, talvez eles precisem gastar dinheiro com psicólogo, terapia, psiquiatra, para ela, para os filhos, passa a tomar remédio para dormir. Algumas pessoas começam a apresentar quadros de depressão. Em alguns casos, chegam até mesmo a ter problemas cardíacos. Resumindo, a separação tem custos. Custos emocionais, psicológicos, financeiros, na saúde. Custos esses que eu chamo de prejuízo da separação. E o pior é que ninguém sabe que esses custos existem até que a separação chega. Se eu soubesse que eu teria todos esses custos, todos esses prejuízos na minha vida, eu teria investido mais no meu casamento. Eu teria, com certeza, evitado ao máximo que a separação batesse na minha porta. Eu teria tentado mais. Eu teria investido mais. No entanto, nesse momento, eu tenho uma ótima notícia para você. Você não precisa pagar por esses custos. Você não precisa pagar por todos esses prejuízos. Você não precisa passar pelo que eu passei. Porque eu tô aqui para te mostrar um novo caminho, uma nova alternativa. Olha só, por mais que você diga para mim que agora a situação tá desgastada, que o seu casamento tá desgastado, que a crise já se instalou, é muito mais difícil superar a separação, é muito mais difícil pagar todos esses prejuízos e custos do que reparar a conexão no seu casamento. Eu te garanto isso. Eu te garanto porque eu já passei por isso. Eu já atuei na restauração de mais de 340 casais. Hoje, com o mesmo marido, a mesma família,
que estava destruído em 2009, eu vivo um momento extraordinário. A minha vida é maravilhosa. Eu amo o que eu faço. E hoje, eu quero que você venha comigo. Eu quero te ajudar a ser tratada como uma rainha. Eu quero te ajudar com passo a passo para que você venha viver os melhores momentos da sua vida. Como eu vivo os melhores momentos da minha vida. Com que eu compartilhe os meus sonhos e projetos. Com que eu tenho uma conexão real. Essa transformação na minha vida me despertou uma causa, uma missão. Assim como eu tive no meu casamento uma fase onde estava destruído, tem várias mulheres que passam por isso diariamente e veem seus casamentos caminharem para a separação. A minha causa é ajudar o maior número de mulheres a evitarem a separação, a escolher um novo caminho, um caminho para restaurar definitivamente os seus casamentos e reescrever a história da sua família. Eu desenvolvi um método, um processo simples, embasado no meu conhecimento e na minha experiência. Desde então, tenho aplicado esse método a vários casais ao longo desses últimos anos. Já ajudamos mais de 340 casais a restaurar e a viver um casamento equilibrado e feliz. Vê esse depoimento desse casal aqui que nós ajudamos. Olha só. Eu não sabia que essa crise existia. A gente vivia tranquilamente, nós não brigávamos, mas nós, na verdade, não nos conectávamos. Eu vivia 50% do meu tempo para o trabalho e 50% do meu tempo para os meus filhos. Aliás, para o meu filho, que na época a gente só tinha um. E o Rafa, nesse contexto, era um coadjuvante. Ele não tinha importância nenhuma, não era dada importância nenhuma a ele. Ele não tinha relevância na minha vida. A não validação simultânea, mútua aqui. Minha validação para Tassi, dela para mim, fez com que a gente buscasse essa validação fora do casamento. E esse reconhecimento por pacientes, reconhecimento nos lugares que a gente trabalhava. Então, em muito pouco tempo, nós tivemos destaque, os dois, nas nossas áreas, viramos referenciais nos nossos meios. E se eu não tinha validação em casa, tinha validação fora de casa, naturalmente eu queria ficar fora de casa. Eu procurava fazer tudo o que era possível e não dava espaço para Tassi fazer. E ao mesmo tempo que eu me doava fazendo as coisas para casa, eu cobrava. Então, aos olhos do mundo, das pessoas mais próximas, eu era o marido perfeito. Tá no supermercado, a Tassi chega em casa, a comidinha tá pronta, mando na empregada, pago as contas do mês. Só que quando fechava, as pessoas iam embora, a cobrança em cima dela era muito grande. E essa cobrança ela era consciente. Eu me dou. Eu não dou espaço, olha como que é uma relação injusta. Eu me dou muito, não dou espaço para ela fazer e cobro porque ela não fez. Hoje a gente vive um relacionamento muito saudável. A gente ainda precisou de um tempo, ainda precisou de um suporte por mais um tempo, porque realmente as feridas eram muito profundas, mas a gente conseguiu atingir um nível de relacionamento que eu não preciso mais falar. Eu olho e ele já sabe do que eu estou precisando. Isso. Preciso esclarecer uma coisa para você. Não se sinta mal por seu casamento não ser aquilo que você sonhava. É muito comum as mulheres se sentirem culpadas por não viverem um casamento pleno que gostariam. É muito comum as mulheres se sentirem culpadas por verem seu casamento indo mal. Eu quero dizer mais uma vez, não se sinta culpada por isso. Ninguém nunca te mostrou o conhecimento que eu estou te mostrando. Pelo que te apresentei até agora, você já deve ter consciência de que é algo que você ainda não sabe, é o que pode transformar a sua vida. E é exatamente esse conhecimento que eu quero mostrar para você. Se eu pude aplicar esse conhecimento na minha vida, você também pode. Por isso, eu quero te fazer um convite mais que especial. Quero te convidar a assistir a nossa segunda aula gratuita e eu vou te mostrar o conhecimento que eu descobri e que eu apliquei na minha vida para restaurar meu casamento. Esse conhecimento me ajudou e já ajudou mais de 340 casais a superar esses grandes desafios do casamento, como a falta de comunicação, a falta de diálogo, a traição, o esfriamento na relação. Mesmo naqueles casos que pareciam difíceis ou impossíveis, eu quero te dizer
que é possível sim. E eu quero te pedir um favor. Deixa aqui embaixo seu comentário, me dizendo o que você achou do vídeo até agora. O que você achou desse conteúdo, o que você aprendeu. Me diz também quais são as tuas dúvidas. O que você de fato quer aprender mais. E também me ajuda a compartilhar. Marca mais pessoas, marca suas amigas aqui que podem estar vivendo uma fase tenebrosa no casamento, para que ela também assista esse vídeo, porque eu quero me comprometer a tentar responder todas as perguntas que eu conseguir, que eu puder. Eu quero te agradecer também, de verdade, quero te agradecer do fundo do meu coração por ter ficado comigo até agora. Até agora conhecendo um pouco mais de mim, do que eu tenho para dizer, e eu tenho certeza que você vai estar comigo no próximo vídeo. Te vejo lá e até breve. Tchau!